Vou conversar com Alan Martins, ele que é analista de investimentos e mentor comportamental da Nova Futura Investimentos. Já está aqui para poder falar comigo. Muito obrigada por participar aqui da nossa programação. Seja bem-vindo aqui à BMC News. Oi, eu não estou conseguindo te ouvir. Eu vou pedir para o pessoal, acho que é o retorno de repente. Opa, eu estava com o meu áudio fechado. Não tem problema. Desculpa. Não tem problema, tudo certo, Alan, não tem problema. Então, novamente, seja bem-vindo aqui na nossa programação. Obrigada mesmo por participar aqui desse fechamento do mercado comigo. Eu que agradeço e é um prazer estar aqui com vocês mais esse fechamento. Vamos lá então, gente, para quem está nos assistindo agora, o Alan faz análise técnica, então aproveitem essa oportunidade, vamos entender um pouco mais desse mercado. Eu já vou começar trazendo aqui alguns papéis para a gente ir dando uma olhada. Quero começar, inclusive, trazendo o papel da Petrobras, Petro 4. Isso porque a gente trouxe ainda há pouco aqui uma recomendação que saiu mais cedo aqui, eu vou até repetir essa recomendação, da UBS-BB. Eles estavam recomendando aqui, Petrobras, deixa eu só trazer aqui, deixa eu pegar aqui, olha só. Eles estavam recomendando Petrobras até R$47, e aí a gente até ficou assim, né, admirado pela recomendação que eles estavam dando. Tá aqui, ó. Eles recomendaram compra para Petrobras com preço-alvo a R$47, a UBS-BB. Né, eles acreditam que a estatal está passando por um teste de estresse em meio a uma série de incertezas devido à potencial mudança futura na diretoria e também gestão da empresa e nas políticas estratégicas do Brasil. Isso já deu um burburinho aqui no nosso chat, viu, Alan, mais cedo, quando eu trouxe essa recomendação. Teve telespectador nosso falando que isso é uma recomendação para dezembro de 2023, né? Já teve gente desconcordando totalmente, até por causa do cenário político que começa a se desenhar, e a gente sabe que muitas mudanças podem vir por aí. Bom, vamos ver o que o gráfico nos diz em relação a Petro 4. Tem espaço para tanta upside assim, na sua opinião? Bom, vamos lá. Para mim, a Petro ela fez um pullback aí bem interessante nessa região do 66 e 70. Chegou a fazer uma mínima, tá? Até mesmo no dia de hoje, chegando ali próximo do 26 e 75, tá? Para mim é um ponto decisivo essa região do 26 e 50. Agora, se você quer saber realmente meu sentimento, e aí eu vou deixar um pouquinho o gráfico de lado, teoricamente aí seria um suporte para mim a linha d'água, o último suporte que a gente tem está nessa região de 26,50, extrapolando até uns R$26, mas eu tenho que alertar também sobre o que eu já vi, né, nesses 24 anos de mercado, num momento como esse. Por mais que seja um suporte bem interessante, eu olharia com cautela. E se quiser fazer uma entrada, eu acho que seja prudente, não alavancar demais, né, uma entrada aí que talvez seja tomada dentro de um critério de risco que não vai te comprometer, mas eu nesse momento eu ficaria fora, tanto de Petro como também de outras estatais. Gosto de Banco do Brasil, gosto de Petro, mas nesse cenário, até mesmo com os nomes, né, que a gente vem vendo, principalmente nessa fase de transição, eu não me sinto confortável em entrar, mesmo que o gráfico esteja mostrando uma situação bem atraente, eu não me sinto confortável em entrar nessa posição, principalmente em estatais. Mas eu tenho que colocar aqui também o meu ponto como analista, é um suporte interessante, tá? Eu só não gostaria de ver o papel, né? Lógico, a gente tem que olhar também para a questão do stop, eu só não gostaria do papel trabalhando abaixo dos R$26, tá? Isso não me deixaria confortável. Se a gente pegar uma mínima de R$21, que está lá para trás, e traçar até um Fibonacci, fazer uma curiosidade aqui, ele está justamente chegando aí próximo de uma região que vai em linha com esse suporte dos 26,50, mas realmente abaixo dos 26 eu já não manteria essa posição. Tem um payoff interessante? Tem, porque de repente pode ser que ela volte ali para os 31, R$32 e talvez, né, se não sinalizarem nenhuma surpresa, a gente pode ter talvez uma volta
um pouco mais otimista até a região dos 35. Mas é lógico que esse aqui a gente está falando pelos gráficos, né? Uhum. E depois, se quiser também, viu, nos próximos e compartilhando o gráfico para o pessoal visualizar também junto com o que você está falando, pode também ficar à vontade, tá, Alan? Eu quero trazer agora a questão do dólar. A gente viu, né, desde a semana passada, esse dólar, que aliás, vindo contra a expectativa do mercado, a gente saiu de 5,44 no primeiro pregão ali pós segundo turno das eleições, caiu bastante até o final da semana. Aí a gente começa a recuperar um pouco no pregão dessa segunda-feira, mas ainda aqui no gráfico, né, se a gente colocar aqui no gráfico de uma semana, a gente tem um dólar ainda acumulando uma alta de 1,62%. Mas a gente sabe que o dólar acaba trazendo um reflexo de todas as incertezas que a gente tem num cenário, né? Não é só a questão gráfica, mas eu queria que a gente pudesse fazer essa análise gráfica para a gente entender se realmente, mesmo com o cenário positivo, você acredita que diante do que a gente tem, do cenário que a gente vem assistindo do dólar, dá para poder realmente se baixar um pouco mais, ter um fundo aí, um outro fundo desse câmbio, ou se a gente vai realmente ali para casa dos 5,40 em diante, né, pelo que você vê graficamente dessa situação do dólar? Olha, graficamente eu vejo, vou até colocar aqui no meu gráfico diário. Depois eu preciso só ver como é que faz para compartilhar a tela, porque eu não compartilhei ainda porque eu tô não tenho experiência ainda, mas até aqui, tá. ó, compartilhar a tela aqui em cima. Isso, exatamente. Joia. Aí você vai conseguir compartilhar a janelinha aí do seu gráfico. Exatamente, Joia, o pessoal já agora expandiu aqui e a gente já consegue acompanhar. Joia. Bom, aqui a gente está olhando o gráfico do ativo mesmo, né? Não é um gráfico perpétuo. Teoricamente, eu me sinto mais confortável em olhar esse aqui, porque se a gente colocar o perpétuo, vai pegar aí talvez alguns pontos que não façam sentido, não foi negociado lá para trás esse vencimento. Mas o que eu vejo é o seguinte, a gente tem uma área de valor que são áreas que foram bem negociadas aqui nessa região do 5,050, né, até o 5,070. Dentro do cenário e até mesmo do fluxo pelos fundos, né? Por que eu vejo que esse dólar ele está tendo uma certa resiliência em manter uma tendência de alta, como todos achariam que poderia acontecer com esse cenário do PT na presidência, né? Eu vejo muito fundo vendido. Tá? E eu vejo muito exportador aproveitando também para internar algumas coisas, trazer uma remessa. Agora, até quando isso vai, essa força dos fundos vendendo, até quando isso vai predominar, é uma incógnita, né? A gente vê aí alguns fundos que estavam bem otimistas com a eventual vitória do Lula, agora a gente já começa a ver notícias de um certo incômodo diante dos nomes que vêm sendo anunciados. Agora, se a gente for olhar graficamente, ele está abaixo de uma área de valor que é o 5.200, que a gente tem aqui para a semana passada, foi a maior área de negociação na região do 5.200, e o dessa semana a gente está aqui próximo do 5.170, né? Então a gente tem claramente áreas de valores sendo formadas em regiões mais baixas, por mais que ele alcance alguns picos e picos de estresse que acontecem no dia a dia. A gente teve hoje a questão dos nomes que foram ventilados, Haddad, a gente tem nome como Manteiga, e isso, num primeiro momento, não vem agradando. Então a gente tem aí um certo movimento de estresse, porém, o que eu vejo que vem trazendo uma força vendedora para esse dólar, não só a posição dos fundos, né, mas também o gringo também olhando para uma situação mais otimista em relação a esse novo governo. Agora, eu acho que é muito prematuro cravar que pode ir para 5.400, eu acho que a gente está muito sensível a qualquer número relacionado ao orçamento, eu acho que esse vai ser o driver de qualquer movimentação da moeda, e qualquer coisa que extrapole, né, a gente já teve aí um movimento, um estresse, uma puxada maior quando falou sobre um estouro do orçamento de 175 bi,
qualquer coisa que seja concretizado nessa linha, eu acho que vai afetar a moeda e aí sim a gente tem uma tendência desse dólar, não sei se de cara buscar os 5,40, mas trabalhar nessa região de 5,25, 5,30, totalmente factível. Agora, se nós tivermos, né, uma movimentação onde a gente tenha da onde tirar, o que eu acho difícil, a gente pode até ver uma movimentação num melhor cenário próximo de R$ 5. Eu não acredito que se sustente abaixo disso, tá? Pode até ser que venha um movimento aí, mas eu não acredito que nesse momento ele vá se sustentar abaixo de 5. Pode até ser que vá, mas eu teoricamente não acredito, tá? Essa seria a minha visão. Perfeito. Deixa eu só trazer aqui, tem o Marco Cevarolo, ele que está aqui acompanhando as análises, ele quer saber quais papéis, Alan, você acompanha mais de perto, eu acredito, para poder ele ter uma visão aqui em relação, né, ao que você vem acompanhando. O Marco Cevarolo que vem perguntando aqui para a gente, tem algum papel que você acompanha mais de perto, algum setor específico, Alan? Olha, eu gosto do setor de bancos, né? Vim acompanhando muito o papel, principalmente o Banco do Brasil. Dá uma olhadinha que aí eu acho que na hora de descompartilhar a sua tela, você fechou a câmera, o Alan, para a gente ter você de volta aqui. Vê se você consegue agora compartilhar a sua imagem conosco. Aliás, já aproveitando que você fala que você acompanha enquanto você está vendo aí, enquanto você fala que aí acompanha mais setor de bancos, a gente tem resultados, inclusive para serem divulgados os bancões. Eu percebi que Banco Bradesco, né, passou aí boa parte do dia nas quedas. A gente teve Santander trazendo aí um resultado que não agradou muito o mercado. Mas sabemos também que o setor de bancos nunca fica ali totalmente, né, em prejuízo. Geralmente bancões nunca perdem, mas aí eu quero ver, já que você acompanha mais de perto o setor, era uma dúvida aqui do Marco Cevarolo, né, dos papéis que você acompanha mais de perto. Vamos aproveitar que você acompanha então os bancões, a gente tem resultados aqui essa semana. Como que tem sido a sua análise aí do setor? Olha, o papel que eu gosto muito é Banco do Brasil, porém, nesse momento aqui, até as pessoas que estão mais próximas, após o resultado, eu sugeri que largasse, né, a mercado mesmo, a posição em Banco do Brasil. Prefiro aguardar um pouquinho, mas eu vejo um potencial muito grande ainda em Itaú, eu vejo um potencial muito grande em Bradesco. A gente teve uma movimentação que pode até ter surgido como uma oportunidade de entrada, e eu gosto bastante também de Vale, por mais que a gente esteja numa situação aí com as notícias da China, principalmente sobre aquela política de tolerância zero contra o Covid, eu vejo que o papel ele vem se comportando bem. Acho que a qualquer momento, mudando alguma coisa em relação à política ali de Covid, eu acho que a gente pode ter uma retomada do papel interessante. Existe cautela, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser conduzida, principalmente essa política na China. Mas eu gosto bastante do papel. Acho que tem potencial de buscar de novo ali aquela região de 90 a 95 numa notícia aí de melhora, principalmente relacionada à política de Covid zero lá. Uhum. Bom, ainda olhando aqui para esses setores e também nessa questão de perspectiva, né, de expectativa para resultados, temos aí os setores varejistas, né? Não sei se é um dos setores que você já acompanha, né, de próximo ou não. É um setor que também acabou sendo muito especulado diante da questão de cenário político, porque pode se favorecer talvez ou não, né? Tem gente que acredita muito nisso. Eu tenho lá minhas dúvidas, porque eu acho que antes de vir qualquer projeto aí, né, social, tem muita coisa para ser discutida, precisa ainda de dinheiro e precisa saber de onde que vem. Mas olhando para os gráficos, Alan, eu já tinha visto algumas análises aí falando sobre Magazine Luiza, a companhia que mudou muito, se a gente para poder analisar ali no início da pandemia para agora. Né, eu queria entender se pelas tuas análises, o que você acompanha aí de Magalu, se você acredita que ela possa ter algum tipo de recuperação. Já, enfim, a gente está nessa semana de resultado, a gente viu o papel subindo um pouco mais aí nesses últimos dias. O que você espera de Magalu pela tua análise?
Olha, eu vou compartilhar a tela aqui, Tá. porque eu gosto muito desse movimento que eu vejo aqui, principalmente esse canalzinho que vem se formando, e é no diário, né? Mas a gente tem uma barreira psicológica, até trabalhou acima de cinco reais, mas é impressionante como essa barreira dos 5, ela vem trazendo uma bipolaridade, né? O que é uma bipolaridade? É uma resistência que quando rompe vira suporte, e um suporte que quando rompe vira resistência. Lá atrás, antes de perder esses 5, teve até um dia, eu lembro muito bem, que ele chegou a abrir abaixo de R$ 5, 4,80 e pouco, e acabou voltando, subindo até R$ 6. E eu vejo que esses R$ 5 é um divisor de água para o papel para os próximos dias ou até mesmo para as próximas semanas. O que me conforta é justamente esse canal que vem trabalhando. Ele deixou a área de valor lá para baixo, bem próximo dessa LTA, e eu acredito que ainda tem potencial para vir buscar essa linha de retorno que está agora, nesse momento, lá próximo de 7. Agora, se a gente for olhar pelo comportamento desde quando o papel veio caindo, até um tempo atrás, vou até tirar o zoom aqui, ele trabalhou bastante nessa região de 5,30 com quase 7,50, 7,30. Eu acredito que o papel ele tem chance de voltar para essa região. Agora, para passar desses 7,50, a gente vai ter que ter aí alguns dados, números que realmente façam sentido, principalmente de vendas no varejo, números de inflação. Eu acho que alguma coisa descolado realmente só da empresa para fazer o papel andar. Isso surgindo, aí sim eu acredito que tem potencial para o papel até buscar patamares mais altos, mas num primeiro momento eu vejo esses R$ 5 como uma barreira muito forte, e passando disso ele vai ter um canal ali interessante, muito interessante, que vai na faixa de R$ 6 até 7,30. Agora, esse 7,30 vai depender muito, mas vai depender muito da economia para andar. Alan, quero muito agradecer pelas tuas análises aqui, principalmente a gente trazendo essa avaliação, né, sobre Petrobras, que é um papel que tem sido bastante batido aí nesses dias, com tantas incertezas, né, sobre também o dólar, porque é uma incógnita aí para todo mundo, com certeza. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, e eu já espero contar com você aqui mais vezes no Top News para fazer esse fechamento do mercado junto comigo. Muito obrigado, eu agradeço a primeira vez e vai ser um prazer aqui participar com vocês em outros episódios, até mesmo falar também um pouquinho de comportamento, que eu acho que tem muito a agregar para o pessoal.